assim, eu falei para ela assim, irmã, daqui a pouquinho nós vamos nos encontrar com ela. Daqui a pouquinho. É só uma questão, um espaço pequeno. Porque nós sabemos perfeitamente os filhos do Calvário para onde irão, né? Então os irmãos fiquem aí em oração por mim. A dona Biracema vai ficar aí também, ela não vai poder viajar comigo nessa viagem. Pastora Fabiola, o projeto que se vai iniciar no dia 8, quem mais? Tem alguém? Meu irmão foi diagnosticado de uma doença grave, vai passar por uma cirurgia, já está fazendo os exames pré-operatórios, eu peço oração por ele, Libni. O nome dele? Libni. Tá. Vamos orar também pelo Isaías, o irmão Isaías, né? Ele, não sei se ele vai ter que subir a ter uma cirurgia. A informação que eu recebi é que ele está de cama. Então a gente precisa orar e interceder. Na quarta-feira passada ele até conversou comigo, reclamou de algumas dores. Né? Vamos estar orando então por ele. Amém. Vamos estar orando sim. Eu vou. Alguém mais? Ah. Eu vi o irmão Luiz aí que saiu. Meu cunhado está com problema de câncer. Então eu vou pedir você, Maria José, vem aqui. Maria José é uma das nossas. Pastora Mia, eu queria pedir também oração aos irmãos para nos ajudar. Nós estamos com um projeto evangelístico para começar na nossa igreja. Nós estamos num tempo de consagração, de jejum, toda a igreja. Vamos preparar para isso. Eu queria que os irmãos estivessem nos ajudando aí em oração. Orar pelo seu? Um projeto evangelístico da nossa igreja. Desculpa, meu marido está aniversariando domingo, e o Gui também, eles fazem aniversário juntos, o Gui está fazendo 18 anos, a Denise só 60 anos mais velha. No dia que ele entrou na idade sexo, nasceu o Gui, e aí orar para que Deus continue sustentando. Maria José, eu vou pedir. A Maria José é uma das componentes aqui do grupo, faz parte ali da classe de Bereia. Aliás, terminando o nosso culto aqui, irmãos, fiquem mais uma vez, tá? O reverendo Francisco pediu, nós vamos fazer uma pequena homenagem ao doutor Ademir, tá? Então, terminando a reunião, fiquem. E após essa homenagem, nós vamos para a sala anexa, que é a classe de Bereia. Eu tenho aproveitado e aprendido muito nessa classe, sabe? Porque a minha irmã vai me bombardear de perguntas. E eu tenho certeza absoluta que, biblicamente, eu responderei para ela. Não porque de mim haja algum conhecimento, mas é por causa da frequência nesse encontro tão importante, onde as minhas dúvidas, as minhas questões, eu estou falando por mim, as minhas questões, as minhas dúvidas são dirimidas ali. Então, eu já sabendo das perguntas que ela vai me fazer, uma já até deixou registrada. E o Espírito de Deus já me deu a resposta. Porque todo aquele que busca, encontra, né? Então eu vou pedir a Maria José para orar e eu vou pedir a doutora Renata, que já vem aproximando, tá? Venha logo para cá, para que, sem mais demora, a gente passe a você a oportunidade, né, de ministrar aos nossos corações a palavra. Pai querido, maravilhoso Deus, te louvamos, te adoramos, te glorificamos, Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, de todo o louvor. Mas, meu querido, eu não me lembro de todas as pessoas, até porque cheguei agora. Mas o Senhor sabe de cada problema, de cada doença, cada um, Senhor, os aniversariantes, Paizão querido. O Senhor anota, Paizão querido, Papai Espírito Santo. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, resolve, o Senhor pode resolver o problema dos teus filhos, porque são os teus. Pai, visita os hospitais, Paizão querido, as pessoas que estão doentes, o irmão Isaías, Paizão querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor, com a tua mão forte, basta uma palavra tua, porque tu disseste que se nós pedirmos, Senhor, em oração, e se nós concordarmos, Pai, aqui na terra o Senhor concorda no céu, e nós estamos concordando, Paizão querido, cada coisas que foram pedidas agora, cada doença, cada pessoas que estão com problemas, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e fala conosco durante a tua palavra, nós queremos escutar a voz do teu Espírito, e nos inunda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, todos aqui já conhecem a doutora Renata, ela é escritora de um livro, eu li,
muitos testemunhos ali. E ela será, a convite do doutor Ademir, todos nós, né? Ela será então o instrumento nesta manhã para nós. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. E nós queremos, ó Deus, que os nossos corações estejam abordáveis, ensináveis, ó Deus. Porque, ó Pai, tudo dependerá dos nossos corações. O Senhor pode fazer tudo, mas o Senhor não invade o coração de quem quer que seja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e nós já ouvimos a tua voz, e os nossos corações estão abertos para que o teu Espírito faça somente o que ele pode fazer. Pai, nós te louvamos pela vida da tua filha. E nós sabemos, ó Deus, que a palavra que o Senhor colocou em seu coração será de grande valia para nós. Porque nada que vem do Senhor volta vazio. Por isso, Pai, nós te agradecemos pelo que nós já recebemos, em nome de Yahushua. E todos dizem amém. Bom dia. Olha, é o culto de mulheres, né? Mas eu vejo vários homens aqui também. Queria compartilhar a palavra que está em João 4. João 4, a partir do versículo 6. Palavra bastante conhecida. E como a gente está falando de culto de mulheres, eu queria trazer aqui uma história de uma mulher que teve um encontro com o Senhor no poço. João 4, 6. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera a seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecera o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhes ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porém, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. Isso dissesse em verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nosso pai adorava neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntes, por que falaste com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade
e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Bom, eu queria compartilhar essa palavra. Na verdade, é a palavra que muito me toca, porque foi dessa forma que encontrei Jesus, buscando saciar a sede em várias coisas. E quando nós temos encontro com Ele, nós não somos mais os mesmos. E essa mulher aqui, ela tem um encontro profundo com o Senhor. Deus revela ali onde ela estava tentando saciar a sede dela. E essa mulher, assim que ela teve um encontro profundo com o Senhor, ela não teve outra atitude a não ser perguntar: onde é que adora? Onde que eu posso adorar? Eu quero adorar. E aí Jesus diz umas coisas mais lindas na palavra dele, que ele diz o seguinte: olha, está chegando o tempo, mas já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Eu creio que ele está falando dessa mulher. Porque essa mulher, ela queria adorar em espírito e verdade. E ela não tinha esse conhecimento que todos diziam: tem que ser em Jerusalém, onde é fisicamente. Jesus fala: olha, não importa fisicamente, você tem que adorar em espírito e verdade. Esse é o verdadeiro adorador que o Senhor está procurando. Amém? E ali ela tem duas atitudes, né? Ela tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ela o adora e ela não se contém. Porque quando nós temos encontro verdadeiro com o Senhor, Ele transforma as nossas vidas, a gente não consegue ficar calado. Quando Pedro e João quiseram que eles ficassem calados, e eles disseram: como que a gente vai se calar diante do que a gente tem visto e ouvido? Não tem como. Essa mulher largou o cântaro, diz a Bíblia, e ela foi anunciar: olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei um homem que falou tudo sobre a minha vida. Ele é o Messias. E isso que eu vim fazer nessa manhã. Porque eu tive um encontro com esse Deus e eu não tenho como me conter. O meu livro é sobre isso. Sobre essa vivência diária, depois que encontrei o Senhor, que Ele transformou minha vida, essa vivência diária, onde nós estivermos. E o livro ele trata de testemunhos de sobrenaturais dentro desses corredores dos tribunais e dentro de processos. Porque não dá mais para separar a nossa vida pessoal, profissional, da nossa vida com o Senhor. Não, a gente leva Ele e Ele está conosco em todos os lugares, porque inclusive a gente tem uma profissão, né, que Ele nos concedeu para usar para a glória dEle. É um instrumento, a gente tem que entender isso. Nós temos uma profissão que é um instrumento para glorificar o nome dEle aqui na terra. Amém? E aí, diante do que eu tenho vivido, né, eu decidi transformar isso num livro, como eu já compartilhei aqui. Na verdade, eu anotava todos os dias o que Deus estava fazendo diariamente ali, nos processos, em toda a minha vida, como se fosse um diário mesmo. E eu decidi, no momento, trazer aquilo, escrever, né, formalizar através de um livro. Então, o livro que eu escrevi, que o título é O Sobrenatural nos Corredores do Tribunal, nada mais é do que 50 casos reais vividos com Deus, no sobrenatural de Deus aqui nos tribunais. Ou seja, a vivência diária que a gente tem com esse Deus. E aí não tem como a gente viver diariamente com esse Deus e não viver milagre. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então é o Deus que abriu o mar, é o Deus que vai à nossa frente, é o Deus que abre o mar nos processos. Ele é o mesmo, amém? Então, no livro, a gente vai ter esses testemunhos, né, vivenciados, que muito edifica a nossa fé. Então, essa mulher samaritana, ela é muito... Eu me identifico muito com ela, porque nós mulheres, né, nós somos mais sensíveis, Deus nos criou assim. E eu acho lindo, porque Jesus ali, ele vai àquela cidade, e como foi pregado aqui antes, Jesus, ele quebra todos os protocolos. Ele quebrou o protocolo e curou alguém no sábado, como foi dito aqui. Ele quebra o protocolo e vai conversar com a mulher samaritana, porque Ele é Deus. E Ele quebra todo o nosso protocolo humano, Ele quebra toda a nossa vaidade, Ele quebra as regras humanas que as pessoas colocam e que nos afastam dEle. Ele quebra essa religiosidade. Amém? Jesus é vida, o evangelho dele é simples.
E ele alcança todos. Então, na palavra de Deus, a gente vai ver muitas vezes, e eu creio de propósito, porque aqui não tem nada sem propósito na palavra de Deus, ele quebrando os protocolos da religião. Ele curando alguém no sábado, ele conversando com a mulher samaritana, se revelando a ela. Inclusive porque o maior objetivo do Senhor é se revelar àqueles que não conhecem a Ele e fazer um milagre. Isso é o principal. Então, ele vai de encontro a tudo que é normal, a tudo que é do homem, a tudo que é, né, o protocolo. Isso é lindo de Deus. Que ele chega àquela mulher e aquela mulher, ela tem uma sinceridade no coração que ela fala, Senhor, ela não tinha entendido ainda de forma espiritual. Mas espera aí, como que o Senhor vai me dar água? Esse poço é fundo. Onde? Como? E Jesus fala, não, você não está entendendo. Você está buscando uma água aqui que é passageira, você está buscando uma coisa natural, e eu estou dizendo para você que eu sou uma fonte. Ele não é a nossa água só, ele é a nossa fonte. Diz a Bíblia que se a gente beber dele, nós teremos água para jorrar para outras pessoas. Não fica só em nós. Diz a Bíblia que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Isso é poderoso. Porque quando Deus me dá testemunho para eu compartilhar num livro, é porque a água de Deus está jorrando para outras vidas. E nós temos uma obrigação diante de Deus aqui nessa terra, que a gente não pode se calar. Outras pessoas precisam conhecer esse testemunho. O salmista chega a dizer o seguinte, Senhor, eu não cerrei os meus lábios de contar os teus feitos diante da congregação. Porque quando a gente conta os feitos, não só nós somos edificados, mas toda a congregação é edificada. Porque muitas vezes a gente está passando por lutas semelhantes ou até menores do que pessoas que vêm aqui contar. E aí isso te fortalece aí, porque você pensa assim, nossa, se essa pessoa passou isso e Deus livrou, eu também posso passar. Isso é um testemunho, né, que edifica a gente. Então a gente precisa realmente falar dos feitos do Senhor. Amém? E assim, na Bíblia, se a gente for parar aqui, o que eu queria dizer é que como essa mulher samaritana teve um encontro profundo com o Senhor, vários outros também tiveram. E assim, a vida muda. Deus, ele muda o nome. Ele restitui a identidade para a qual ele criou aquela pessoa. Quando o Zaqueu teve um encontro com o Senhor, Deus não precisou falar nada para ele. Jesus não precisou falar nada para ele. Ele falou o seguinte, Senhor, olha só. Se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aí Jesus falou assim, olha, hoje teve salvação nessa casa. Jesus não pediu nada para Zaqueu, eu acho lindo isso. Zaqueu já se constrangeu e falou, se eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Diante dessa declaração, Jesus falou, hoje teve salvação nessa casa. Ou seja, você, Zaqueu, você, com certeza, hoje você foi transformado. Hoje eu entrei na sua vida, né? Como a gente até conhece a canção. Então, assim, a gente realmente não fica do mesmo jeito, não tem como. E não tem como a gente se calar. Essa mulher samaritana, esse texto é muito rico. Porque primeiro ele fala de um Deus que vai ao seu encontro onde você estiver. Independente do dia, da hora, ou de que povo você pertença. Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas e não há limite para ele alcançar uma vida. Isso está aqui nessa palavra. É a coisa mais linda. Ele vai ao encontro dessa mulher no poço. E ali ele se revela a ela. E ele revela a essa mulher e a todos nós aqui. Não adianta buscarmos qualquer coisa dessa terra. É passageiro. Não adianta a gente colocar o nosso coração aqui nessa terra. É passageiro. Não adianta a gente querer preencher o nosso vazio da nossa alma com coisas da terra. São passageiras. O único capaz de saciar toda a sede da nossa alma é Jesus. E não só sacia a sede da nossa alma, mas ele nos dá uma fonte a gerar para a vida eterna. E do nosso próprio interior flui rios de águas vivas. Não fica só em nós, transborda. Amém? E depois também, essa mulher, ela, quando entende, quando é impactada, né? Ela quer saber onde pode adorar. Senhor, onde que adora? Onde que dizem aí que adora? Porque eu quero adorar. O Senhor me encontrou, saciou minha sede, eu quero adorar. Aquele que é encontrado pelo Senhor e tem sua sede saciada e é transformado, a gente quer adorar. A gente se ajoelha, a gente se curva, a gente se dobra, a gente louva, a gente faz alguma coisa. E essa mulher, ela falou, onde que eu posso adorar?
E ela estava falando de geografia, o Senhor estava falando de espiritual. O Senhor falou para ela, olha, não importa a geografia, importa que adore em espírito e em verdade. E ali o Senhor encontrou essa mulher, uma mulher adoradora. E o adorador que tem encontro com o Senhor, ele vai contar que encontrou o Messias. Ele vai pregar o Evangelho. Essa mulher, ela começou a pregar o Evangelho e ela alcançou almas já, porque diz a Bíblia que aqueles que ela foi falar, eles voltaram para ver o Messias. Essa mulher já virou uma evangelista. Ela acabou de encontrar o Senhor. E ela imediatamente quer adorar. E imediatamente ela larga o cântaro, ou seja, ela esquece de tudo. E ela vai contar lá ao povo que ela tinha encontrado o Messias. Então, essa mulher virou adoradora e evangelista. É tremendo, porque Jesus ele é um Deus de propósito. E ele tinha um propósito na vida dessa mulher, não de salvar só a alma dela, mas a todos ali pela redondeza, porque ela foi anunciar. Amém? E isso ele faz com a nossa vida. Ele nos encontra, ele nos sacia a nossa sede, ele nos dá a fonte que é ele, que nem fonte de Jacó se compara, como diz aqui a palavra de Deus, qualquer fonte que você possa imaginar da terra. Ele nos sacia e nos estimula e nos chama e nos convoca a anunciar o Evangelho a todos os povos, amém? E no meu livro, eu queria deixar aqui, até porque eu quero falar dessa mulher, mas agora falando exatamente do livro em si, o meu livro são experiências, como eu disse, sobrenaturais, é uma coleção de testemunhos, onde o ponto central, que com certeza rege a vida de um cristão praticante, é a fé. A Bíblia chega a dizer que essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A Bíblia diz que a fé é uma vitória. A Bíblia não diz que a fé é um instrumento. Não, a Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Ou seja, se a gente usa a nossa fé, a gente vence. Amém? E essa fé é prática, essa fé é num Deus vivo. Essa fé que a gente alcança coisas assim inimagináveis. Então, o livro realmente ali, eu falo do exercício dessa fé diária, dentro de um tribunal, dentro de contendas, que a gente precisa entender que não são naturais, as nossas armas são espirituais. Como diz Efésios 6, em cada momento, em cada batalha, em cada caso, eu conto ali, todos eles, eu fui mais do que vencedor em Cristo Jesus pelas armas espirituais que o Senhor já nos deu. E assim, a gente vai ver em Hebreus 11, né? A fé é uma certeza, mas a gente vê em Hebreus 11 que aqueles grandes homens de fé que são citados ali, eles fizeram algo, porque quem usa fé, quem tem fé, a fé é dinâmica, a fé não é estática. Então a Bíblia vai dizer em Hebreus 11, pela fé fulano fez isso, pela fé fulano fez aquilo. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Quem crê fala, quem crê declara, quem crê profetiza. Quem crê exerce essa fé dessa forma, amém? E aí a gente pode ver nesses grandes homens de fé, esse particular é o exercício da fé em ousadia. Como diz a palavra, Deus não deu os espíritos de medo, mas deu de ousadia. Então a gente entra em lugares, a gente fecha a boca de leões, a gente consegue, né, no nome de Jesus, ser mais do que vencedores em toda e qualquer situação. E aí o principal objetivo é glorificar o nome dele. Porque quando nos perguntarem como você fez isso e não tem explicação natural, a gente pode dizer, foi o Senhor. Porque não existe uma explicação natural quando Deus age, a gente não consegue nem explicar. É sobrenatural. Esse, inclusive, é o tema, né, do livro. Então, assim, eu queria deixar essa breve palavra, dizer que nós hoje podemos sim fazer assim coisas, proezas em Deus, como diz a palavra. Em Deus nós faremos proezas, porque a Bíblia diz que Elias era um homem como nós. Estou pedindo para você contar um caso desses para ilustrar. Ah, sim. Elias era um homem como nós, diz a Bíblia. Deus faz questão de dizer que Elias era como nós. E ele orou e não choveu, e ele orou e choveu. Porque muitas vezes a gente poderia olhar e falar, não, mas é Elias, né? Não sou eu. Não, mas Deus já disse aqui, olha só, Elias era um homem igual a vocês. Ele orou e choveu, e orou e não choveu. Ou seja, Elias moveu os céus com oração.
A oração de um justo pode muito em seus efeitos, como diz a palavra. Há um poder na oração, há um poder que a gente não se cansa com a força do nosso braço, quando a gente usa as armas espirituais, na batalha que for. Se você usar seu braço, você vai se cansar. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, diz a palavra de Deus. Amém? Quero contar então um caso para ilustrar. Bom, contar um caso para ilustrar, são tantos casos que me impactam muito. Aquele do hospital, você foi lá e a operação saiu antes da sentença. Tá. Então, é um caso do livro que ele lembrou bem. O cara botou essa bomba. Eu estive na justiça, nem foi aqui não, foi na federal. Estive na justiça federal e aí, vou resumir, o juiz não atende advogado, tudo lá e tal. Eu falei, não tem problema não, vou ficar aqui, era liminar de cirurgia, e era urgente. Falei, não tem problema, eu vou ficar, mas a juíza não vai atender, não tem problema, vou ficar aqui. Aí quando a juíza saiu, ela ia pegar o elevador de magistrado, eu fui no elevador, falei, excelência, é urgente. Ela olhou pra mim, não, tá. Aí ela entrou no elevador, resumindo, eu despachei com a juíza, ela dentro do elevador, eu fora. Ela desceu. Aí no dia seguinte eu fui lá. Aí o cartório falou, olha, a juíza já sabe quem a senhora é, aquela advogada que despachou no elevador. Eu falei, ótimo. O juiz já tem que saber quem é a advogada do processo. Tem que fazer coisas diferentes, mesmo que seja despachando no elevador. Porque a gente que usa fé, e o escudo da fé, e a palavra que chama existência o que não existe, nós não aceitamos a última palavra da terra, que é a última palavra do Senhor. Então ali eu fui e nada aconteceu, a juíza mandou oficiar vários órgãos para dar a decisão de eliminar se daria cirurgia ou não. Falei, meu cliente não pode esperar isso, né? Até todos se manifestaram e eu falei, quer saber, eu vou fazer uma coisa, eu vou lá, porque ele só podia fazer cirurgia, um hospital só que fazia essa cirurgia específica. Eu falei assim, eu vou lá no hospital, vou dar plantão lá no hospital. Eu fui pro hospital, todo dia eu pegava um catamarã, Niterói pra cá, passava no hospital, depois ia pro escritório, todo dia. Aí o chefe do hospital falou assim, doutora, a senhora não quer dar plantão aqui não? Porque a senhora vem mais aqui do que o médico. Aí depois ele falou, me dá um cartão seu aí, porque meu filho é advogado, mas ele não faz todas as áreas, se eu precisar de advogado. Aí sim, né, ficou nisso. Olha, eu fui inúmeras vezes, inúmeras. E aí, até que falaram, a senhora não vai sair que não, enquanto o meu cliente não fizer cirurgia, eu não vou sair não. Aí ele falou, mas a senhora acha justo, tem várias pessoas na fila antes dele, a senhora acha justo ele passar à frente? Eu falei, olha, eu creio que quando liberar o do meu cliente, vai liberar todos, inclusive porque estava faltando remédio. Aí eu falei, porque maior é Deus, porque eu não estou aqui na minha força, eu falei de Deus para ele. Aí eu falei do Senhor lá, eu falei de Jesus, enquanto eu esperava, fiquei pregando lá para eles e tal. E aí o que aconteceu? Foi feita a cirurgia, sem antes sair decisão do juiz. A cirurgia foi feita antes da juíza dar liminar. E aí quando chegou a sentença da juíza final, ela deu procedência, né? Julgou procedente, mas ela fez questão de reduzir os meus honorários, que a gente ganha quando ganha ação, porque disse ela que eu consegui a cirurgia antes da decisão dela. Aí no meu livro eu brinco e falo assim, eu acho que ela tinha que me dar um honorário em dobro, porque eu trabalhei no judicial e no hospital. Mas enfim, a gente sabe que é a resistência espiritual, e aí ela deu uma sentença bem nesse ponto dos honorários, bem mal criada, assim, sabe? Falando, você vê que é um negócio espiritual. Falando assim, até o cliente falou assim, poxa, o juiz não podia falar assim, que recorre nada. Isso aqui já é um testemunho, a luta não é contra. Porque a gente sente, né, na linguagem, foi uma coisa bem exagerada. E aí, foi isso que aconteceu, o senhor fez a cirurgia, esse cliente, graças a Deus, e ali eu pude experimentar mais uma vez o poder dessa palavra que chama existência, o que não existe, como se já existisse. E a coisa mais linda, como diz Isaías, que o Senhor, Ele honra a palavra liberada pelo seu servo. Quando a gente está em Deus, a gente libera uma palavra, e eu liberei palavra ali naquele hospital, Deus, Ele honra a palavra liberada pelo seu servo. Isso é uma coisa linda, amém? Então, assim, queria deixar essa palavra com vocês, palavra para as mulheres, a mulher samaritana, que a gente realmente tenha isso diariamente no nosso coração, de buscar sempre na fonte, que é Jesus, que sacia todas as nossas necessidades, todo o nosso vazio, e com o amor que homem nenhum dessa terra pode nos dar também, porque aquela mulher ali
Jesus falou para ela, ela já tinha tido vários maridos e mesmo assim não saciava, porque o amor de Jesus é incomparável e nenhum homem dessa terra pode nos dar. E ele chega a dizer que nós somos a menina dos seus olhos, diz a Bíblia. Que ele nos ama incondicionalmente, né? É isso, pastor. Queria deixar essa palavra aqui. Irmã Renata, muito obrigado. E com certeza outras oportunidades nós teremos em ouvir a irmã. É interessante, são textos maravilhosos, né? Uma mulher que foi maltratada há anos nas mãos de homens, todos os homens, né? Mas os homens que passaram pela vida dela. Diz o texto que ela foi à cidade e arrastou os homens para Yahushua. O Evangelho tem esse poder. Aquilo que nos amedronta, aquilo que nos causa pavor, porque a vida às vezes assusta. Então aquela mulher, com certeza o seu coração fora machucado muitas e muitas vezes por muitos homens. Mas diz a palavra que ela foi um instrumento e arrastou os homens da cidade aos pés do Senhor. Então não tenha medo de olhar para aquilo que te apavora. Não tenha medo de olhar para aquilo que te causa medo. Você mantenha-se de pé, olhe de frente para aquilo que te causa medo e declare: aquilo que está em mim, ou aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Nós vamos ficar de pé e vamos agradecer. Eu não sei se dá tempo ainda, não sei se o Sr. Tony trouxe. Dá tempo ainda? Depois, né? Então, Sr. Tony, então vem, então, senta mais um pouquinho, por favor. Porque com certeza ele ensaiou e tal. Venha rapidinho. E ele vai cantar um louvor e depois encerraremos. Mas eu quero agradecer todos que estiveram aqui. A Mara já saiu. A mãezinha da Renata. Qual é o seu nome, meu amor? A Selma, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Eu conversei também com a Mara. O Vitor é um recém-nascido no Evangelho, bebezinho, e nós felizes de vê-lo aqui. Aquela mocinha ali também já está frequentando e já não é mais visita. Que Deus abençoe. És o orvalho que nutre uma rosa. És a rosa que enfeita o jardim. És o jardim que ornamenta as campinas. És o campo radioso sem fim. És o raio de luz entre as sombras. És a sombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço. És o braço que me une ao céu. És o tom ideal da poesia que irradia na rima do verso e na cantora do meu dia a dia. O segredo total do universo. És o berço que embala o que nasce. És a face da alma remida. És o degrau da eterna subida. És a vida, meu Deus. És a vida. Sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce barulho das águas, no deserto és recanto de paz, do que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz,
És o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o som ideal da poesia, que irradia na rima do verso e na cantora do meu dia a dia. O segredo total do universo, és o berço que embala o que nasce, és a face da alma remida, és o degrau da eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida, és a ponte que jaz sobre abismo, és a fonte do ancião, és o doce barulho das águas, no deserto és recanto de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o som ideal da poesia, que irradia na rima do verso e na cantura do meu dia a dia. O segredo total do universo, és o berço que embala o que nasce, és a face da alma remida, és o degrau da eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos terminar então nosso encontro, levando para os nossos lares essa palavra, né? Que temos um Deus na pessoa do seu Filho Yahushua que nos transforma. Muito obrigado, Deus, por esse encontro, por esta reunião. Obrigado, Pai, porque em Ti nós podemos todas as coisas. Despede-nos agora, Deus, para os nossos afazeres, debaixo da Tua graça e da Tua força. Contempla-nos, ó Deus, todos os dias das nossas vidas com Teu olhar. Que os Teus olhos, ó Deus, achem graça em nossas vidas. Que os nossos corações, ó Deus, busquem somente uma coisa: agradar o Teu nome e satisfazer o Teu coração. É o que nós pedimos e oramos em nome do Teu amado Filho, nosso Salvador, Yahushua. Cantando, nós declaramos: que o grande amor do Pai, a graça maravilhosa do seu Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.